E aí, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Neste vídeo vamos rebentar com a correção do exame de Matemática 1 UEM 2021. Garanto mesmo que foi brincadeira das crianças. Aos que tiverem acompanhado atentamente todas as aulas aqui no canal, provavelmente rebentaram se que seguiram aí os meus conselhos, tá? Portanto, neste vídeo nós vamos trabalhar a parte 1, partindo aqui do número 1 até número 20 para garantir 10 valores. No próximo vídeo, que já está disponível na descrição deste vídeo, nós vamos rebentar o exame de número 21 a número 40. Isto para garantir que tenhas 20 valor passo a passo, ok? Nós vamos fazer tudo aqui passo a passo para que isto sirva de preparação para os próximos anos, ok? Então vamos aqui corrigir, e se você chegou aqui clicando em alguma coisa que apareceu aí na tela do teu computador ou celular, saiba que quem fala deste lado é Pedro da Glória Valis. Seja bem-vindo ao canal que desperta. Muito bem, vamos começar aqui com a resolução do exercício 1. Veja só comigo aí no teu iniciado em primeiro lugar, depois vem ao vídeo, tá? Número 1, nós temos o seguinte, a fórmula de passagem da escala Celsius para a escala Fahrenheit, F, para medir a temperatura num ambiente, tem uma fórmula linear, F igual a A, C mais aqui o B. A, B são os coeficientes constantes. Sabe-se que 0 graus Celsius corresponde a 32, ok? Então, temos 0 graus em Celsius corresponde a 32 em Fahrenheit, ok? Veja aqui. E 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. Então, 100 graus aí vai corresponder a 212 em Fahrenheit. Qual é a temperatura de um ambiente na escala Fahrenheit? Se na escala Celsius o valor é 50 graus, ok? Então queremos saber qual é a temperatura em Fahrenheit, tendo em conta que em Celsius é 50. Então queremos aí o valor desta temperatura em Fahrenheit, tendo em conta que a relação é dada por esta função. Vamos lá, a função aí é F sendo igual a A vezes C mais aqui o B, tá? A quem disse, talvez na hora do exame, que isso é exame, eu pensava que seria exame de matemática, agora tem física, mas isto é muito fácil mesmo, ok? Teremos o F, sendo que aqui o C, que é a escala em Celsius, seja aí 50 graus. Muito bem. Isto aqui é uma função de F dependendo aqui do C, ou seja, Fahrenheit dependendo de graus Celsius. A única coisa que a gente vai fazer é, com base nesses dois pontos, aqui descobrir os valores de A e de B, que são coeficientes constantes. Veja só, vamos usar o primeiro ponto, onde C é 0 e F é 32, para achar aqui o B. Teríamos que no lugar de F colocar 32, sendo igual aí ao A, ok? Mantenha o A vezes o C, ok? O C aqui, quando o F é 32, o C é 0. Então, coloque aí 0 mais aí o B, ok? Mais aqui o B. Faça comigo, querido. 0 vezes A. 0 vezes A vai dar aqui 0. Então, ficamos com 32 igual a B. Isto significa que o nosso B é igual a 32. E se B é igual a 32, então a nossa função F, ela passa a ser A, C mais aqui o B, que corresponde a 32, ok? Então, outro coeficiente que está aqui em falta é o coeficiente A. Para acharmos o A, teremos que usar o próximo ponto. Então, usando o próximo ponto, temos aí 100 e temos aqui 212, tá? No lugar de C, vamos colocar 100 e no lugar de F, vamos colocar 212. Desta forma, aqui tem um F, vou colocar 212 sendo igual a A, ok? O A é desconhecido, vezes o C, que corresponde aí a 100. Depois disto, teremos mais este 32. Pegue o 32, passe para lá, terá 212 menos 32, igual aqui a 100 vezes aqui o A. Subtraia isto e veja quanto é que dá. Isto dá 180, sendo aqui igual a 100 vezes aqui o A. Passe o 100 para lá, fica com 180 dividido por 100, sendo igual a A. Isto significa que o teu A, ok? O teu A vai ser 180 dividido aqui por
100, ok? Então 180 por 100 é o valor de A. Daí que a nossa função f, ok? Veja aí, a nossa função f torna-se A, ok? O nosso A deu 180 dividido aqui por 100, vezes aqui o C, ok? Mais aqui o 32. Já escreveu aqui a função, no caso a função que relaciona aqui a temperatura em Fahrenheit e aqui a temperatura Celsius. O que você pretende mesmo é achar o F quando a temperatura C for 50. Então, teremos aqui F sendo igual a 180, dividido aqui por 100, ok? Vezes aqui o 50, tá? Aqui o 50, mais aí o 32. Muito bem. Se eu fizer aqui 50 com C, sobra a mim aqui quanto? O 2, não é? Porque vou dividir aqui por 50, aqui também é 50. Então, sobra 2 nesse 100. Fazendo 180 por 2, nós temos 90. Então, o F, ok? Então, o F vai ser igual a 90 mais aqui 32. 90 mais 32 é igual a 122. Bom, se você fez deste jeito, como eu mostrei, você fez um grande checkmate achando aí a alternativa D, ok? Está certo, 100%. Ok, vamos passar aqui para a questão número 2. Nós temos o seguinte. O conjunto C diferente de R, tudo isto interseção com T, corresponde ao diagrama de Venn na figura à direita, onde T é o triângulo, R retângulo, C círculo, E. Então, queremos este conjunto aqui. Eu vou tentar desenhar aqui a figura consigo. T este triângulo, R é este retângulo e C aquela circunferência. Vamos lá? O triângulo que é o T, ok? Vou escrever aqui o triângulo A vermelho. E depois temos o retângulo, no caso o triângulo é T. Depois temos o retângulo que vou tentar escrever aqui a verde, ok? Este é o nosso retângulo, que no caso corresponde aqui a R. E depois temos a circunferência, que vou tentar escrever aqui a... Vou tentar escrever aqui a laranja, ok? Vamos escrever isto a laranja. Vamos lá, o círculo está mais ou menos aqui. O que a gente deve procurar mesmo? O que a gente deve achar é C diferente de R, interseção com T, ok? Queremos achar o C, que é diferente de R e que interseta aí com o T. Vamos lá. Primeiro, o C é esta circunferência, R é retângulo, T é triângulo. Veja que tem a ver com as iniciais de cada figura. Primeiro vamos achar C diferente de R. C diferente de R é o que está em C que não faz parte do retângulo, ou seja, a parte da circunferência que não faz parte do retângulo. Isso seria C menos R, C diferente de R. Vamos lá? A parte da circunferência que não faz parte do retângulo é esta que eu passo a pintar aqui a laranja. Vamos lá pintar tudo isto a laranja. Veja só, aí está toda a parte da circunferência que não faz parte do retângulo. Agora, nós queremos a interseção entre o C diferente de R com aqui o T. A interseção do triângulo com toda a parte que nós pintamos a laranja. Vamos lá? O triângulo pintamos a vermelho? Vamos aqui desenhar esta parte do triângulo que interseta com a laranja. Tá bom? Dá para perceber que a interseção só ocorre aqui, nesta parte e nesta parte aqui. Então, esta parte que acabei de pintar aí a vermelho, que coincide com laranja, que no caso é isto aqui e isto aqui, corresponde a este conjunto pedido aqui, tá? Corresponde a este pedido aqui. Então, a alternativa verdadeira, isto era banana, é a alternativa E, ok? Então, E2, nós vamos ter a alternativa correta sendo a alternativa E, tá bom? Número 2 é a alternativa E. Vamos passar rapidamente para a questão 3. Já sabem, né? Quem desperta não se perde tempo. Nós temos que despertar e rebentar com este exame. Número 3, temos o seguinte. O intervalo de tempo médio estatístico de reação de um motorista de um carro para começar a travagem extra, encontrando de repente um obstáculo no caminho, é aproximadamente 1,5 e 1,8, ok? Então, o intervalo de tempo médio para a reação deste motorista é de 1,5 a 1,8, ok? 1,5 a 1,8. Então, ele precisa desse intervalo de tempo para começar aí a entrar em ação. Em segundos, qual é o intervalo de distância em metros, ok? Queremos já a distância, o intervalo de distância em metros, ok? Queremos o intervalo da distância em metro.
que o percorre carro durante esse intervalo de tempo, se a sua velocidade for 60 km por hora. Então, qual é o intervalo da distância que o carro vai percorrer se ele usa, ou seja, movimenta-se com uma certa velocidade de 60 km por hora, ok? Então, nós temos o intervalo da reação, queremos achar o intervalo da distância que ele irá percorrer, tendo em conta aqui que ele vai movendo-se a esta velocidade. Bom, isso é banana e é brincadeira das crianças. Primeiro, nós vamos ter que usar aí um pouquinho só de física, lembrando-se que a velocidade é igual a deslocamento sobre a variação aqui do tempo. Lembre-se também que se eu quiser aqui isolar o ΔS, teria que fazer produto dos meios, produto dos extremos. Então, 1 vezes ΔS fica ΔS sendo igual a velocidade vezes a variação do tempo. Então, é esta fórmula que nós vamos usar para achar os intervalos da distância. Mas atenção, o teu tempo aqui está em segundo. O ΔS que procuramos deve estar em metros. Esta velocidade está em quilômetros por hora, ok? Então, as horas devem passar para segundo, assim como os quilômetros devem passar aqui para metro. Então, você está com 60 km por hora. Para passar para metros por segundo, divida por 3,6, ok? Lembre-se que 3,6 é 60, ok? Teríamos 60. 3,6 é aqui 36 vezes 10 elevado a menos 1. Um algarismo decimal, então será vezes 10 elevado a menos 1. Se eu dividir aqui por 6, aqui também por 6, lá no numerador fica aí 10 e aqui no denominador fica aí o 6. Vezes 10 elevado a menos 1. Veja que a base aqui é a mesma, então teremos que fazer o expoente daqui que é 1 menos o expoente daqui. Teríamos que isto seria igual a 10, ok? Este expoente aqui é 1, ok? Vamos aqui 1 menos o expoente daqui que é menos 1. Menos de menos dá mais, então fico com aí o 2, porque seria 1 mais 1, que vai ser igual a 2. Então, 10 elevado a 2 sobre aí o 6. 10 elevado a 2 é 100, ok? Dividido por 6, que é 6. Tá bom. Então, o que a gente faz de seguida? É só dividir aqui por 2, aqui também por 2, que eu percebo que fico com 50 sobre 3. Agora, entenda a razão de toda essa ginástica. Eu fiz tudo isso só para poder dizer que a velocidade de 60 km por hora vai ser igual aí a 50 por 3 metros por segundo. Muito bem, agora vamos usar estes tempos para calcular aí o deslocamento. Por exemplo, se o tempo for aqui um tempo de 1,5, lembre-se que 1,5 é metade de 3, então seria 3 por 2. Então, quando o tempo for 1,5, for 3 sobre 2, nós teríamos aqui velocidade, que é 50 sobre 3, vezes o tempo, que é 3 sobre 2. 3 sobre 2. Simplificando 3 com 3, 50 por 2 vai ser igual a 25 metros. Estamos a trabalhar no sistema internacional. Agora, quando o meu tempo for 1,8, lembre-se que 1,8 é igual a 18 sobre um algarismo decimal. Então, será 18 sobre 10. Bom, então nós teríamos aqui a distância quando o tempo for 18 sobre 10, 1,8. Isso será igual à velocidade, que é 50 sobre 3, vezes o tempo, que é 18 sobre aqui 10. Veja só, 0 com 0, 18 por 3, nós ficaríamos aqui com 5, 18 por 3 vai dar aí 6. Então, isso dá-nos 30 metros no sistema internacional. Portanto, o intervalo de deslocamento aí será um intervalo de 25 metros a aí 30 metros, ok? Será de 25 a 30. Pode escrever desta maneira, que no caso seria 25 e aqui 30, tá bom? Então, tudo isso está em metros. Portanto, a alternativa verdadeira teríamos aqui a alternativa D, ok? Novamente, um próximo checkmate com a alternativa D, você já tem aí 1,5 valores. Vamos para a questão número 4, que no caso é um relacionamento. Nós temos aqui, seja Z1 igual a X1 mais IY1 e Z2 igual a X2 mais IY2. Dois números do conjunto dos números complexos C, então Z1 é maior que Z2 se, ok? Então eu tenho dois números complexos aí, Z1 sendo igual a X1 e mais aí Y2, Y1. Tenho Z2 também que é igual a X2 mais Y2, ok? Para que este número complexo Z1 seja maior que o número complexo Z2, é necessário que, ok? Esta parte real, que é essa parte sem I,
no caso x1, seja maior também que o x2. E, ok? Esta parte imaginária, no caso das unidades imaginárias, nós temos aqui y1, seja também maior que aqui o y2. Então, se x1 for maior que x2, y1 for maior que y2, o número complexo z1 será maior que z2. Então, conforme eu disse, é relaxamento. A alternativa verdadeira será a alternativa D, ok? Então, será a alternativa D. Bom, se você escolheu esta alternativa e pensa que vai sair dessa tão fácil, você está enganado, você está errado, tá? Então não tem como comparar dois números complexos sob o ponto de vista de procurar saber quando é que um número complexo Z1 será maior que aqui um número complexo Z2. Então não existe maior ou menor para números complexos. Logo, a alternativa correta em 4 será a alternativa E. Tá bom? Então, desta vez deixei aí ficar uma pegadinha, tá? Presta atenção, a alternativa correta em 4 vai ser a alternativa E, tá bom? Alternativa E. Não se comparam sob o ponto de vista de maior ou menor aí dois números complexos, mas podemos verificar se são iguais ou não, ok? Então, passando aqui rapidamente para a questão número 5, nós temos o seguinte. Qual é o 50º termo da sucessão numérica 1, 4, 3, 10, ok? Nós queremos saber o 50º termo desta sucessão numérica. Vamos lá? Temos aí 1, 4, depois temos 7, depois temos 10. Nós queremos saber, ok? Temos aqui 10. Queremos saber qual é o 50º termo. O 50º termo é o termo de ordem aí 50, tá bom? Então, primeira coisa que você deve fazer é testar se isso é uma progressão aritmética ou geométrica. E para a aritmética é só fazermos este menos este, dá 3. Este menos este, dá 3. Este menos este, dá 3. Então, é uma PA e sua razão, no caso, a diferença é de 3 unidades. Uma vez que eu quero um determinado termo, eu já vou usar a expressão do termo geral. A n vai ser igual a 1 mais aí o n menos aí o 1 vezes a diferença d. Atenção que eu quero o 50º, então para mim o n é 50. Daí sai que A50 vai ser igual aí a A1, que é o primeiro termo, no caso é 1, mais N, no caso meu N, aqui estou colocando 50, tá? 50 só no lugar de N, então ficas com 50 menos este 1, vezes aqui o D, que no caso corresponde a 3, tá bom? Vezes 3. Aí o meu A50 vai ser igual a 1, mais 50 menos 1 vai dar 49 vezes aqui o 3. Vamos lá fazer esta multiplicação do jeito mais fácil possível. Teríamos 1 mais 3 vezes 9 dá 27, vai 2. E depois teríamos 3 vezes 4 dá 12, mais 2 dá 14. Então teríamos este mais este, sendo o nosso 50º termo sendo igual a 148, tá bom? Então, este aqui é o termo. Desta vez era relaxamento também. Então, desta vez também era relaxamento. A alternativa correta seria a alternativa E, ok? A alternativa E. Então, é por isso que eu digo que o exame da UEM não tem nada para te fazer aí processar. A única coisa que deve fazer é só tentar ser flexível, tá bom? Vamos passar aqui para a questão número 6. 6. A soma de todos os termos da sucessão numérica 3, 1 sobre 3... Aqui temos 1 sobre 9 reticências para o infinito. É igual a... Então, queremos saber quanto dá a soma de todos estes termos desta sucessão numérica. Vamos lá aqui escrever os termos da sucessão. Temos 3, depois temos 1 sobre 3, temos aqui 1 sobre 9, temos reticência. Quantos termos nós temos aqui por somar? Atenção, nós teremos que somar aqui o 3, teremos que somar o 1, teremos que somar o 1 sobre 3, teremos que somar aqui 1 sobre 9, mais reticências, porque aqui não vem o último termo a ser somado, ok? Presta atenção no enunciado. Então, nós temos que fazer uma soma, no caso de quantos termos? De infinitos termos. Teremos que fazer uma soma infinita. Depois disto, temos que identificar se isto seria uma progressão geométrica ou uma progressão aritmética, tá bom? Então, para testar, no caso, a aritmética, nós teríamos aqui que fazer 1 menos 3. Vai ser igual a menos 2. Com certeza, fazendo este menos este, não é igual a menos 2. Testando aí a geométrica, teremos que pegar este, dividir por este. Vamos lá. O segundo termo pelo primeiro termo seria 1 por 3. Então, dá 1 sobre 3.
E tentando fazer este sobre este, vamos lá, aqui o terceiro termo sobre o segundo, ia ser este 1 sobre 3, dividido aqui por A2, que no caso é 1. Isto dá 1 sobre 3. Se eu continuar a pegar este e dividir por este, também vai dar 1 sobre 3. Daí que entendo que é uma progressão geométrica, PG, de razão Q sendo igual a 1 sobre 3. Vamos lá, então vou entender que tenho aqui a expressão da soma de uma progressão geométrica, só que no caso é uma soma infinita, tá bom? Eu não vou usar aqui a fórmula da soma infinita, que é S infinito, sendo igual ao primeiro termo sobre 1 menos a razão. Vamos usar aquela fórmula tradicional que todo mundo conhece. Vamos lá? Aquela fórmula de Sn igual ao primeiro termo, 1 menos Q elevado a infinito, dividido aqui por 1 menos Q, tá bom? Nós vamos usar isto aqui. Tendo em conta que nós queremos somar infinitos termos, no lugar de n vamos colocar infinito. Igual aqui ao primeiro termo. Qual é o nosso primeiro termo? Camaradas, venham para aqui. O primeiro termo aqui é 3. Então, coloque 3 vezes aqui o 1 menos aqui a razão. Qual é a razão? Vem aqui. Lembra quando nós calculamos a razão, concluímos que seria a razão 1 sobre 3. Então, coloque 1 sobre 3. Lembrando-se que no lugar de n, eu já me adiantei aqui colocando infinito, no lugar de n estamos colocando aqui infinito. Então, seria tudo isto elevado a infinito. Dividido por 1 menos aqui a razão, que é 1 sobre 3. Coloque 1 sobre 3 novamente. Amigos, para quem viu o vídeo de introdução de limites aqui no canal Key Desperta, sabe muito bem, não tem dúvida, que qualquer número entre 0 e 1, quando elevado a infinito, sempre vai dar 0, ok? Portanto, 1 sobre 3 dá 0 ponto alguma coisa. Uma vez que é elevado a infinito, vai dar quanto? Vai dar 0, tá bom? Então, nós teríamos aqui 3 vezes 1 menos esta potência dá 0. Dividido por este valor aqui, teremos que fazer MMC. Multiplica aqui por 3, aqui por 1. 3 vezes 1 vai dar 3. Menos este 1 ia dar aqui 2 sobre 3. Agora, 1 menos 0 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Terás 3 sobre 2 sobre 3, ok? Lembre-se que é este 3 no numerador dividido aqui por 2 sobre 3. A soma infinita será igual ao primeiro termo, ok? Vamos manter este, multiplicar pelo inverso deste. Vezes o inverso deste, que será 3 sobre 2. Vamos lá? 3 vezes 3 dá 9. Sobre aqui 2. E metade de 9 é 4,5. Assim fica fácil, né? Então, deixa o seu like aí. Se você não se inscreveu até aqui, você está fazendo tudo errado, ok? Se inscreva aí no canal e acompanhe toda a matemática, desde o nível básico para o nível superior neste canal, tá bom? A alternativa verdadeira aqui no nosso exame será a alternativa B, ok? 4,5, alternativa B. Vamos agora passar para a questão número 7, ok? Número 7 acho que é para as crianças mesmo. Veja só o que a questão vai dizer. 7. Da cidade A para a cidade B há M diferentes caminhos. Então, vamos supor que tenho aqui uma certa cidade A, aqui uma cidade B. Para sair de A para B, eu tenho M caminhos. Posso ter este caminho, posso ter este, tantos caminhos que, no caso, o número total de caminhos seria M, tá bom? E depois disso, o seguinte. Da cidade B para a cidade C há N diferentes caminhos. Então, de B para C, ok? Temos N caminhos. Vamos lá aqui mostrar os caminhos. Teríamos isto, né? Poderíamos ter este caminho, entre tantos outros caminhos que vão ser no total N caminhos, tá bom? Então, o problema mais ou menos deste jeito, ok? Mais ou menos deste jeito, nós teríamos que responder a seguinte questão. Que números de variantes Q existem para viajar pelo itinerário A, B, C? Qual é a probabilidade P que um viajante vai escolher um destes caminhos, tá bom? Então vamos aí tentar resolver o problema mais uma vez e mostrar que é brincadeira das crianças. Então, que número de variantes, que no caso será que existe para viajar pelo itinerário ABC, ok? Então, quantas variedades eu tenho para viajar aqui, saindo de A, passando pelo B, e saindo de B, saindo de A para B e de B para C, ok? Então, veja só o seguinte. Você pode sair de A para B usando este caminho, depois sair de B para aqui C. Mas também poderia sair de
A para B usando o outro caminho, mas em B, de B para C usasse o mesmo caminho, seria uma variedade. E depois poderia sair de A para B usando este caminho, mas de B para C usasse o mesmo caminho. Poderia sair de A para B usando este caminho, de B para C usando o mesmo caminho. Então, teria usado todos os caminhos de M. Bom, só que também poderia usar este caminho, só que depois usasse este caminho aqui. Ou poderia usar este caminho para depois usar este caminho. Ou este para usar este. Então, no total, nós teríamos que fazer aí combinações que ia ser combinações entre M e N, ok? Então, seria aí M vezes N, o número de caminhos que teríamos por usar. Agora, qual é a probabilidade de um viajante escolher um desses caminhos aí? Portanto, você já sabe que o número total de alternativas seria este aqui. Seria M vezes N. Então, desta forma, nós vamos perceber que o nosso viajante, para sair de A para B, B para C, ele terá uma probabilidade de 1 para M vezes N, tá? Porque eu tenho M vezes N caminho, então seria um viajante para usar um caminho, ok? Então seria 1 para M vezes N, tá bom? Esta que seria a probabilidade, deste modo ficamos com a alternativa B. Muito bem, agora sem mais delongas, vamos passar rapidamente para a questão número 8. O domínio da definição DOM da função f, no caso a função é f de x, igual a raiz de x menos 1, vezes aqui ln, ok? ln de 1 menos o x ao quadrado, tá bom? Nós queremos saber qual é o domínio DOM desta função. Bom, se você acha que vai fazer exame de admissão na UEM e não ter domínio, você está enganado, tá? Na UEM sempre há determinação de domínios, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui uma função algébrica e aqui uma função logarítmica. Para quem não sabe, eu vou atualizá-lo, ok? O logaritmo de A na base E, que é Neper, isso sempre vai ser igual a ln de A. Então, nós escrevemos ln para dizer que o logaritmo tem base E. Tá bom? Então, como é que se faz para calcular o domínio de uma expressão algébrica irracional? Porque o x está dentro da raiz. Nós temos que verificar este índice n, ok? Caso o n seja par, ok? No caso de n ser par, nós dissemos que todo radicando tem que ser maior ou igual a zero. Mas caso o n, aqui o índice seja ímpar, dissemos que para domínio, todo B pertencerá aí a qualquer conjunto dos números reais. Então, no nosso caso, é uma raiz quadrada, o n é 2. Sendo 2 um número par, todo radicando terá que ser maior ou igual a zero. Então, x menos 1 deverá ser maior ou igual a zero, tá bom? Passe 1 para lá, terá x maior que 1. Esta seria a solução. Escrevendo o gráfico disto, nós teríamos de 1, abrir aqui a bola e passar para a direita, tá bom? Vamos tendo isto para o mais infinito, tá bom? Então, fez isto. Seria o domínio desta expressão algébrica irracional, ok? Expressão algébrica irracional. Agora, vindo para logaritmos, nós temos, se o logaritmo de A na base B existe, então, como domínio, o A deve ser maior que zero, o B tem que ser maior que zero, e aqui o B ainda deve ser diferente de 1. Para o nosso caso, a base já é Neper, ok? O Neper é maior que zero e ele é diferente de 1, porque Neper, se eu não estiver em erro, é 2,78, alguma coisa por aí em diante. Então, um número positivo é diferente de 1. Só teremos que lidar com este logaritmano, que deve ser maior que zero simplesmente, tá bom? Então, 1 menos x ao quadrado terá que ser maior que zero. Tudo bem, se 1 menos x ao quadrado é maior que zero, não vai falar aqui línguas estranhas. Isto aqui é uma inequação do segundo grau, é uma inequação quadrática. O que você deve fazer é pegar isto aqui igualar a zero, descobrir o valor de x1 e x2. Passando o 1 para lá, terá menos x ao quadrado sendo igual a menos 1, porque é positivo 1, ok? 1 é positivo, passa a ficar negativo. Menos de menos dá mais. Para remover este quadrado, ficava com x sendo igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, ok? Não faça confusão. Eu conjuguei aqui o sinal multiplicando por menos 1, menos e menos deu-me mais, menos e este menos deu-me aqui mais 1. Ok? Então, mais ou menos raiz quadrada de 1 vai dar quanto? Vai dar mais ou menos 1. Isto significa que tenho como raízes o menos 1 e o mais 1. Como trata-se aqui de uma inequação do segundo grau, você deve fazer isto aqui.
um esboço de um gráfico da quadrática, ok? Mas lembre-se que qualquer função quadrática, caso o valor de a seja menor que zero, esta quadrática tem concavidade voltada para baixo. Eu estou a usar aqui método gráfico, tá bom? Agora, veja isto aqui. O a é tirado de onde temos o x ao quadrado. Veja aqui, o x ao quadrado está aí. Então, o valor de a, o valor em frente de x ao quadrado seria aí menos 1, tá bom? Então, menos 1 é o valor de a. É negativo, concavidade fica voltada para baixo, tá bom? Agora, a nossa função terá que passar pelo eixo x por onde? Aqui no menos 1 e aqui no 1. Com concavidade voltada para baixo, nós temos algo próximo disto aqui. Vamos tirar a solução da inequação quadrática. A solução da inequação quadrática seria a parte maior que zero. A parte maior que zero é toda a parte acima do eixo x. Veja toda essa parte aqui. Então, é esta parte que nos interessa. Parte acima do eixo x é a parte maior que zero. Pegue esta parte que te interessa, interseta com este domínio da expressão algébrica. A nossa solução aqui é de menos 1 para 1. Então, vamos colocar aqui, por favor, menos 1. E aqui o 1, tá bom? Aqui o 1. Vamos fazer isto, ok? De menos 1 para 1, vamos ter aqui menos 1 e temos aqui 1. Atenção que aqui não vem o igual, então o intervalo será aberto, ok? Ou seja, será um intervalo aberto, será aberto aqui. Mas houve uma falha aqui pequena, né? Porque quando passamos o menos 1, isto aqui ficou o igual. Então, a bola aqui deve ser pintada, ok? Então, qual é a interseção entre laranja e vermelho? Nós verificamos que esses dois gráficos não se intersetam, ou seja, não teremos solução porque esses gráficos vermelho e laranja não se intersetaram. O domínio da quadrática e da algébrica não se intersetaram. Portanto, deste modo, vamos dizer que o domínio é igual aí a vazio. Não faça confusão. Há quem pode até pensar que eles se intersetaram aqui no ponto 1, mas cuidado, porque o ponto 1 aqui é pintado. Então, ele faz parte da algébrica. Mas aqui no 1 para laranja está aberto, ok? Então quer dizer que não faz parte para aqui a quadrática. Então deste modo eles não têm como cruzarem-se aqui no ponto 1. Logo o domínio será aí vazio e a tua alternativa será a alternativa A, ok? A alternativa A é o que é correto na questão número 8. Vamos para a questão número 9. Atenção que questão 9 é relaxamento, mas também é bônus, tá bom? Então vamos lá, número 9. Usando a álgebra de proposições, formalize e negue a frase. Nós temos aqui a frase: João joga xadrez e não pratica futebol e não pratica natação, ok? Temos aqui a frase: João joga xadrez e não pratica futebol e não pratica natação. Mas atenção, usando a álgebra de proposições, formalize, tá bom? Temos que usar a álgebra de proposições. Lembra que em proposições, quando nós temos o i da conjunção, se nós negamos aqui negação, se nós negamos o i, nós ficamos com o ou, ok? Se eu tenho ou, vou negar o ou, fico com i, tá bom? Então é preciso lembrar isto em consideração. Se você negar o i, fica com o, mas se negar o, fica com i. Então vamos voltar aqui para nossa proposição. Nós temos aqui, João joga xadrez e não pratica futebol e não pratica natação. Agora, nós queremos jogar que João joga xadrez. Então fica o João não joga xadrez, ok? E ao negarmos o i, ficamos com o, ok? Então o... Ao negarmos o não fica assim. Então, fica o João não joga xadrez ou pratica futebol. E, então, o i, ao negar o i, nós ficamos com o, ok? Negou i, fica com o. Aqui o não, ao ser negado, ficamos com sim. Então, a frase seria: João não joga xadrez ou pratica futebol ou pratica natação. Ok? Então, esta é que é a negação correta. Na verdade, é relaxamento e é bônus, mas quase que ninguém pega este bônus, ok? Então, fique alerta aí para os próximos exames. Passando aqui para a questão número 10, vamos escolher aqui a alternativa correta. Primeiro seria a alternativa A, ok? A alternativa A em 9 seria a alternativa correta. Passando para 10, o valor do limite, onde p de x é igual a 2 sobre x é igual. Então, queremos o limite da função 1 mais aí o seno de x elevado a p de x
considerando aqui que este limite tende para 0 e que o p de x vai ser igual aí a 2 sobre x. Vamos lá? No lugar de p de x, vamos colocar essa expressão. Ficaríamos com limite de 1 mais aí o seno de x elevado a p de x, que no caso será 2 sobre x. Como o nosso limite tende para 0, no lugar de x teríamos que colocar 0. Então ficarias com 1 mais aí o seno de 0, ok? Elevado a 2 sobre o x, que no caso é 0. Seno de 0 dá 0. E 1 mais 0 vai ser 1. 2 sobre 0 vai dar infinito, porque qualquer número dividido por 0 dá infinito. Então temos uma indeterminação de tipo 1 elevado a infinito. Esta é uma indeterminação de Neper, ok? Sempre que te der este tipo de indeterminação, você vai dizer que isto é igual a Neper elevado ao limite da minha função, que no caso é esta aqui, veja só o 1, mais aí o seno de x, com x tendendo para 0, ok? E o que eu devo fazer de seguida é subtrair toda esta minha função por 1. Então, eu não deveria aqui fechar parênteses, mas sim subtrair toda a função por 1. E este valor que era expoente agora passa para multiplicar. Então, terei isto multiplicado por 2 sobre aí o x. É assim como você faz, ok? Coloque nepa, coloque o limite, tira 1 nesta função aqui, ok? E este que era expoente vem aqui para multiplicar. Sempre que der 1 elevado a infinito. Este método é geral. Este método é para os profissionais. Todos eles usam isto aqui, tá? Quando as coisas começam a apertar. 1 menos 1 vai ser igual a 0. Então, ficas com seno de x vezes 2 sobre x. X tendendo para aí o 0. Bom, isto vai ser igual a nepa elevado ao limite. 2 vezes seno fica 2 seno, ok? De x sobre aqui o x com x tendendo para 0. É claro que o limite de seno de x sobre x, quando x tende para 0, dá uma indeterminação de tipo 0 sobre 0. Mas qualquer um sabe que isto aqui é igual a 1, não é? É um limite notável. O limite do seno de x sobre x, com x tendendo para 0, dando 0 sobre 0, é igual a 1, ok? É um limite notável. Então, desta forma, eu vou dizer que isto vai ser igual a nepa, isto aqui vai ser igual a 1. Então, ficaremos com 2 vezes 1. Isto vai ser igual a nepa elevado a 2. Bom, confessa, querido, era só saber isto que você chegava aqui. Eu sei que existem pessoas muito boas desse lado. Então, vamos aqui passar para a questão seguinte, mas a alternativa correta para nós seria a alternativa C. Marca C comigo e depois passa para a questão número 11, porque eu quero conversar ainda consigo antes de sair deste vídeo. Em número 11, nós temos que considerar a questão. A solução da equação y1 maior ou igual que y2, atenção, é y1 maior ou igual que o y2. Sendo y1 função não negativa, definida sobre a forma implícita, satisfazendo a expressão. Atenção, aí tem uma coisa que você deve interpretar com muita cautela. Temos aí x1 temos aí x, ok, ao quadrado, mais y1 ao quadrado, menos 4 sendo igual a 0, ok? Esta função é uma função não negativa. Se ela não é negativa, então ela é positiva ou igual a 0. Este será o domínio desta função, ok? Chato. Então, é isto aqui que nós devemos considerar em primeiro lugar. Depois, e y2, que no caso é uma função y2, dependendo de x, ok? Y dependendo de x vai ser igual aí a x, ok? É o intervalo de variação da variável x seguinte. Então, nós queremos saber o intervalo em que y1 é maior ou igual que o y2. Brincadeira das crianças. Você já vai dizer isto comigo. Esta função aqui, queridos, vamos lá. Esta função aqui é a função do primeiro grau. Isto dá para ver, né? Que é y, que está na forma y igual a ax mais aqui o b. Bom, você percebeu isto? Está certo. Agora, esta função aqui, o que ela é? Esta função aqui, na verdade, é uma equação da circunferência. Veja só que quando você tem x ao quadrado mais y1 aqui ao quadrado, menos aqui o 4, sendo igual a 0, você pode pegar o 4 e passar para outro membro. Ficaria aqui com x ao quadrado mais y1 ao quadrado, sendo igual a 4. Isto está mais para a equação da circunferência, pois ela é x menos x centro ao quadrado, mais aqui y menos y centro ao quadrado, sendo igual a raio ao quadrado.
Se o centro for a origem, então x centro vai ser 0 e y centro também será 0. Então ficaríamos com x ao quadrado mais aí o y ao quadrado sendo igual a raio ao quadrado, que é isto aqui. Compara aqui. Brincadeira das crianças. Agora diga-me qual é o raio. Na verdade é isto aqui, sim. Agora diga-me qual é o raio. Tendo aqui x ao quadrado mais y1 ao quadrado igual a aqui... Perdão, aqui faltou quadrado. Então, qual é o número que ao quadrado vai dar 4? Seria aí o 2. Então, 2 ao quadrado. Bom, então dá para perceber que é uma equação da reta com raio aqui 2, ok? Porque raio ao quadrado. Então, raio é este valor que será ao quadrado, só que para o nosso caso, para poder dar-nos aí o 4. Bom, vamos esboçar agora todas as funções no mesmo sistema de coordenadas. Temos aí o sistema x, y. Vamos esboçar os gráficos? Isto vai ser banana mesmo. Escreva primeiro a equação da circunferência com centro na origem, porque nós temos aqui, esta estrutura está mais para isto aqui. Então, o centro está na origem, o raio é 2. Daqui para aqui será 2, para aqui será 2, para aqui será 2, para aqui será 2. Escreva uma circunferência aí. Eu vou aqui colocar tracejado, mas depois já vou explicar porquê. Então, por que que eu escrevi esta circunferência e coloquei aqui tracejado? Isto por causa daquelas palavras do enunciado, quando dizia-se que a função é não negativa. Esta função é não negativa. Então, se a função é não negativa, você já sabe que ela só pode ser positiva ou aqui igual a 0. Então, nós só teremos que considerar a parte acima do eixo x, ok? A parte acima do eixo x ou sobre o eixo x. Lembrando que o raio é 2, então daqui para aqui era 2, daqui para aqui é menos 2, daqui para aqui é menos 2. Ok? Então, somente esta parte queremos considerar, porque só queremos a parte positiva da nossa função. Agora, esboçando esta função também no mesmo sistema cartesiano, você teria o seguinte, isto daqui, não é? É uma reta crescente, tá? Porque o valor de A é 1, que é o valor em frente de x, tá bom? O valor em frente de x é 1, então é uma reta que cresce, só que como não tem aí o valor de b, ok? Nós entendemos que b é igual a 0. E se b é igual a 0, passa pela origem. Se a é positivo, então a função tem que ser crescente. A reta deve ser crescente. Será mais ou menos isto aqui. O que você consegue perceber aí, querido, com esta tua visão bem aguda? Você consegue entender que aqui a função interseta aqui esta circunferência e também interseta a circunferência aqui. Então eu preciso deste ponto de interseção para responder aí o que eu devo dar como resposta, tendo em conta que esta aqui é o y2 e esta azul é o y1. A azul seria aqui o y1. Tudo bem? Então vamos lá responder primeiro a questão, depois vamos achar o ponto de interseção. Para quais valores de x o nosso y1 aparece aí sendo maior que o y2? Isto é fácil, tá? É só olhar. O y1 aparece sendo maior que o y2 no intervalo em que y1 está em cima do y2. Veja só, aqui a nossa função y1 só pode ser considerada daqui até aqui, não é? Então a única parte acima desta reta verde é esta parte daqui até aqui, tá bom? Então, nós já sabemos que será de menos 2 até exatamente aqui. Toda esta nossa função y1 está acima da reta verde, tá bom? Então, como solução, seria x pertencente a um intervalo que deveria ser fechado, ok? Aqui, do menos 2 deve ser fechado. Até aqui é o ponto de interseção, que seria um certo valor aqui k, ok? Um certo valor k. E aqui, como vem maior ou igual, será também fechado em k. Então, seria isto aqui como solução. Só que quando você tenta vir aqui, nós temos menos 2 aqui e temos menos 2 aqui, ambos com intervalos fechados. Mas você sabe que este valor daqui, ok? Este valor daqui não é 2, porque o 2 é este aqui, ok? Aqui tem que ser 2, ok? Lado positivo de x é 2. Então, não é 2. Então, vai ser um valor menor que o 2. Daí que você não tem como pegar este C como alternativa, mas sim a alternativa D, ok? Então, D que é a alternativa, e nós vamos provar. Aqui é um ponto de interseção. Para achar aquele ponto ali, exatamente aquele ponto, teria que trabalhar um pouco com álgebra, tá bom? Então, teria que pegar a nossa função x ao quadrado mais y1 ao quadrado
aqui menos 4 igualado a 0. Isolar este y seria y1 ao quadrado sendo igual a 4, fica positivo, x fica negativo. Depois disso, tirando o quadrado, ficávamos com raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Deveria ser mais ou menos, mas só devemos considerar a parte positiva e não negativa. Agora, sendo assim, este seria o teu y1. Agora, o teu y2 seria aí o x. y2 é igual a x. Para achar o ponto de interseção, teria que pegar y1 igual a y2. Vamos lá? Teríamos a raiz de 4 menos x ao quadrado, sendo igual a y2, que no caso é x. Bom, resolvendo isto, teríamos este quadrado, aqui quadrado, para simplificar quadrado com quadrado, ficava com 4 menos x ao quadrado, sendo igual a x ao quadrado. Pegue o x ao quadrado e passe para lá, que você verá com muita facilidade que ficaria com 4 igual a x ao quadrado, que é o dono da casa. Este, quando passa, fica positivo. 4 será igual a 2x ao quadrado. Passe o 2 para lá, ele vai dividir. Então, teríamos x ao quadrado igual a 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 seria 2. Para a remoção deste quadrado, nós teríamos x igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Mais ou menos raiz quadrada de 2. Então, os pontos de interseção seriam menos raiz quadrada de 2 e mais raiz quadrada de 2. O menos raiz quadrada de 2 corresponde a este ponto aqui. Menos raiz de 2. E este ponto aqui corresponde à raiz de 2, tá bom? Então é por isso que eu já concluí aí que seria a raiz quadrada de 2. Agora você entende que eu não estou a palpitar? Então vamos aqui marcar a alternativa D, tá bom? Vamos marcar a alternativa D e vamos caminhando aqui para a final da parte 2, tá bom? Vamos para o número 12. Em 12 diz o seguinte: a lei da desintegração da massa m do rádio em função do tempo é m igual a m0 nepar elevado a menos kT. Então, a massa, pela lei da desintegração, seria m0 nepar elevado a menos kT, tá bom? Onde m0 é a massa inicial, k maior que 0 é o coeficiente de proporcionalidade, t é tempo em anos. Qual é o período t de desintegração do rádio? Isto é, o período de tempo t durante o qual se desintegra metade da massa inicial do rádio, ok? Então, eu quero ter o período, ok? Em que se desintegra metade da massa inicial, ok? Então, o tempo que se desintegra metade da massa inicial. Nós devemos lembrar-se do seguinte, que na verdade o tempo t ele é igual ao número de períodos de semidesintegração vezes o período de semidesintegração. Se eu levar o n e passar para lá, ele vai dividir, então ficaria com t período, ok? Este passou, dividiu, então tens t sobre n. Mas aqui eu devo considerar um só período, ok? Então o número de oscilações aqui, na verdade, não oscilações, o número de período de semidesintegrações seria 1, para achar aqui o meu período, ok? Então seria este período que eu estaria a procurar e teria que usar esta relação, ok? O n tem que ser 1 porque eu vou considerar que ocorreu um período, tá? Agora, para achar aqui este período t, eu devo também considerar que, na verdade, quando vai se desintegrar, a massa vai quebrar-se aqui a metade da massa inicial. Então, o que vai acontecer é o seguinte, nós teríamos a massa sendo igual aqui a massa inicial dividido por 2, porque vai quebrar-se a metade da massa inicial. Então, nesta nossa função, no lugar de m, teríamos que colocar m inicial sobre 2. Fazendo isto, ficaríamos com m inicial sobre 2, sendo igual aqui a m inicial vezes nepar elevado a menos kT. Vamos, queridos, mais uma vez, ter que aqui aplicar ou usar seu talento em matemática. Uma vez que aqui temos uma potência e esta potência elevada a um expoente negativo, vamos inverter a base para o denominador. Ficamos com massa inicial dividido aqui por nepar elevado a mais kT, ok? Então era menos, fica mais. Agora veja o seguinte, posso simplificar o m aqui com m, porque aqui deste lado está no numerador, do outro lado também está no numerador. Não há soma, não há aqui subtração, então isto é possível. Se eu simplifiquei o m aí, eu fico com 1 sobre 2. Igual, aqui tirei o m, fiquei com 1 sobre nepar elevado a kT. Fazendo meios e extremos, 1 vezes este negócio seria aí nepar elevado a kT, igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Para isolar este expoente, para poder achar o t, porque nós precisamos, na verdade, é do tempo.
para poder achar o tempo aí, você tem que considerar o seguinte. Quando tem o logaritmo de A na base B igual aqui a K, isto significa que a base continua a base, o resultado fica expoente e o logaritmano fica o resultado. Então é o que nós temos aqui, ok? Então isto significa que será um logaritmo, a base fica a base, o expoente aqui, na verdade, vai ser o valor da igualdade, ok? Teremos aqui kt, e este aqui só pode vir ser logaritmano da nossa base. Então significa que este é igual a este elevado a este, ok? Tem que escrever tudo de modo a garantir que este seja igual a este elevado a este. 2 seja igual a NEPA elevado a isto aqui. É o que nós temos. Agora, passe o K para lá, ele vai dividir. Então, terás T sendo igual aqui a log na base NEPA. Lembra que log na base NEPA é igual a ln? Então, será ln de 2. Dividido aqui pelo K, ok? Então, este seria o valor de tempo. Vindo aqui para substituir, nós teríamos que no lugar de T colocar ln de 2 sobre K, que continua a mesma coisa. O período vai ser igual a ln de 2 sobre aqui o K, porque no denominador não faz diferença alguma, tá bom? Então o período será ln de 2 sobre K, conforme mostrei. A alternativa verdadeira será a alternativa C. Então, C é a alternativa verdadeira. Vamos passar para a questão número 13. Muito bem, passando para a questão número 13, eu fico triste quando os meus alunos dizem que erraram a questão 13, porque eu fiz de tudo até para garantir com que haja vídeos relativamente à questão número 13, para que vocês possam aí dar porrada, dar chaya à questão número 3, mas alguns me disseram que erraram. Vamos ver aqui o segredo. Eles pedem o seguinte: quais são o período e o contradomínio C da função? Então, queremos o período e o contradomínio C da nossa função aqui, dada. Então, a função é y igual a seno de x menos cosseno de x, e isto tudo elevado a 2. Na descrição do vídeo e no canal existem vídeos relativamente ao cálculo de domínio de qualquer função que seja seno ou cosseno, tá bom? Confira e seja nerd a este assunto. Também na descrição do vídeo existe link para simplificação de expressões trigonométricas. Agora, quanto a este exercício, o que é que deveria fazer em primeiro lugar? A primeira coisa para a resolução com sucesso era entender que se isto é ao quadrado, é porque é seno de x menos cosseno de x vezes aqui seno de x menos cosseno de x, ok? Então, se isto é ao quadrado, repetimos 2 vezes. Logo, y será igual, este vezes este dá seno quadrado de x, ok? E agora, este vezes este seria menos seno de x vezes cosseno de x, ok? Porque o seno é positivo, o cosseno é negativo. Muito bem, agora este multiplicou a todos. Teremos que pegar este e multiplicar a todos. Menos cosseno vezes seno será menos, porque menos de mais dá menos. Ficávamos com seno de x vezes o cosseno de x. Agora, este vezes este, menos de menos dá mais, e cosseno vezes cosseno dá cosseno quadrado de x. Agora, y será igual a, presta atenção, pela fórmula fundamental de trigonometria, o seno quadrado de x mais o cosseno quadrado de x sempre é igual a 1, ok? Isto é altamente importante para que possa finalizar aqui a resolução deste problema. Veja que aqui tem o seno quadrado de x, aqui tem o mais cosseno de x. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Depois faça aqui comigo. Consegue ver ou notar que este termo é igual a este termo, né? Então, menos seno cosseno de x, menos seno cosseno de x vai ser menos 2 vezes o seno cosseno de x, ok? Então, é isto que você precisava analisar aqui. Agora, pela tabela das relações trigonométricas, você conseguia aqui que 2 seno de x vezes o cosseno de x é igual a seno de 2 vezes o x. Então, é seno do ângulo duplo. É o que você deve aplicar aqui para que simplifique o exercício. Então, teria 1 menos seno de 2 vezes o x. Ok? Então, é a mesma coisa que dizer a nossa razão seno aqui é negativa e temos aqui um 1 positivo somando toda esta função. Se você faz isto, você está pronto para dar o checkmate, porque o período de qualquer que seja a função, seno é 2π sobre o módulo do valor de A. E quem é este A?
O valor de A é simplesmente e exclusivamente o valor que está em frente do x. Procura aí na tua relação trigonométrica seno, o valor em frente de x é aqui o 2. Então, deve considerá-lo sempre positivo, ou seja, em módulo. Então, teremos 2 positivo. Simplifica este com este, o período é π. Então, você já sabe que o período é π. Agora, o contradomínio C. Para achar o contradomínio da nossa função f aí, que no caso é y, você deve considerar o seguinte: o contradomínio de qualquer que seja a função seno sempre será menos 1 até 1. E depois disto, nós temos que considerar todas as transformações trigonométricas, ou seja, y igual aqui a a seno de ax mais b, ok? Mais aqui um certo b maiúsculo. O contradomínio disto sempre é igual a vezes menos 1, aqui a 1, mais aqui o b, tá? Então, eu mostro isto no vídeo, como calcular contradomínio de qualquer função seno e cosseno, tá bom? Mas, basicamente, você terá que multiplicar o menos 1 pelo a e depois adicionar aqui pelo b. Agora, quem é este a? O A é o valor que multiplica a razão trigonométrica seno. Então, é este valor que multiplica o seno, que no caso é menos 1. Então, terás que multiplicar por menos 1. Quem é este B? O B é o valor que soma toda esta função. Então, no caso, é aqui o mais 1. Ok? Então, teremos aqui mais 1. Faça essa operação que você começa a chegar no triunfo. Vamos lá? Menos 1 vezes menos 1, teremos 1. E depois, menos 1 vezes 1, teremos menos 1. Mais este 1, ok? Este 1 aqui. O contradomínio da nossa função vai ser igual a 1 mais 1. Vai ser aí 2. Menos 1 mais 1. Vai ser aí 0, ok? A única coisa que terá que fazer é organizar a expressão. Tem que começar pelo menor, depois o maior, tá bom? 0, depois aqui o 2. Então, este aqui é o contradomínio e este aqui é o período. Alternativa, você vem para o exame e acha aqui a alternativa com período π e contradomínio 0 a 2. Então, será a alternativa D. Muito bem, agora passando aqui para o cálculo da questão número 14. Na questão 14, nós temos o seguinte: em que domínio de variação o argumento x, a função f de x ao quadrado, admite uma inversa, f de x elevado a menos 1, tal que os gráficos destas funções intersetem-se em 2 pontos, ok? Então, nós queremos em que domínio isto vai acontecer. Bom, isto é brincadeira das crianças. Amigo, para que uma função seja inversível ou tenha alguma inversa, nós temos que considerar, sobre o ponto de vista de definição, que esta função seja injetiva, tá? Então, só inverte-se funções injetivas. Portanto, para que domínio esta função vai admitir uma inversa? A primeira coisa que nós devemos saber é que f de x é a mesma coisa que y, então já vou colocar aí y igual a x ao quadrado. Para fazer a inversa, ficamos com x igual a y, ou seja, onde tiver x, coloca y, e onde tiver y, coloca x. Veja que aqui tem y, coloque aí x, ok? Coloque x, igual a... Veja que aqui tem x, coloque aí y. Isto ao quadrado, tá bom? Isto ao quadrado. Então, troca x pelo y, troca y pelo x. E depois disso, isola o y, tá? Então, teremos y ao quadrado sendo igual aqui a x. Aqui, no caso, como nós queremos escrever a função, ao remover este quadrado, não vamos escrever aí mais ou menos, ok? Então, ficamos simplesmente com a raiz quadrada de x, tá bom? Porque se colocares mais ou menos, isto aqui não vai definir uma função. Então, tira o menos, fica só com a parte positiva. Tá bom, agora, esta função seria a tal inversa da nossa função f, ok? A função inversa da f seria raiz quadrada de x. Agora, qual será o domínio disto? Nós sabemos que se aqui é quadrado, isto está dentro da raiz, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0. O gráfico da linear, teríamos aqui 0, bola pintada por causa do igual, vamos para a direita, que é para o mais infinito. Então, teríamos que o x deve pertencer ao intervalo fechado de 0 para o mais infinito. Ok? Então, somente assim, esta função tem uma inversa e
com certeza esta inversa e esta função interceptam-se em 2 pontos. Bom, eu vou rabiscar aqui um gráfico que mostre isto rapidamente, mas não vou poder aqui justificar porque que isto é aquilo. Então, você terá que tentar aí de outras maneiras. Você terá que tentar entender tudo isto que eu estou a escrever aqui. Veja que eles se interceptam aqui e aqui. Esta será a f de x, esta é a inversa de f de x. Ok? Então, basicamente será isto aqui. Vamos lá agora considerar a alternativa verdadeira. Será a alternativa C. 14, a alternativa verdadeira é C. Passe para a questão número 15. Em 15 temos, calcule o limite, sendo que A é igual a raiz de 2 é igual a raiz de π sobre 2. O limite é limite de logaritmo, aqui o seno de x ao quadrado, sobre x ao quadrado na base 2 com x tendendo para A. Faça isso do jeito mais fácil possível, recordando que aqui o A é π sobre 2. Não vai se esquecer disto aqui, tá bom? Agora, amigos, o que faz a gente emagrecer aqui? Uma coisa só faz as pessoas emagrecerem aqui. A primeira é que as pessoas se esqueçam que o limite do logaritmo é o logaritmo do limite. Então, aqui temos limite do logaritmo. Então, vai ser logaritmo do limite, tá bom? O logaritmo aqui é de base 2. Então, será logaritmo de base 2 do limite, que no caso será limite aí do seno de x ao quadrado sobre x ao quadrado com x tendendo para A. E este A, para nós, é a raiz de π sobre aqui o 2. Agora, eu vou emagrecer com isto? Não estou com plano de fazer dieta. Estou bem assim, ok? Então, ficávamos com logaritmo. Uma vez que o x tende para a raiz de π sobre 2, no lugar do x é só colocar a raiz de π sobre 2 e veja o que acontece por aí, ok? Então, teremos seno, no lugar de x, colocamos raiz de π sobre aqui o 2, dividido por x, que no caso será a raiz do π sobre aqui o 2, na base 2, ok? O logaritmo é de base 2. Atenção que todos os x aqui são quadrados. Então, isto aqui ao quadrado. Bom, como continuar, amigo? Bom, como continuar até dar certo? É só fazer logaritmo, mantenha a base, quadrado simplifica com quadrado, quadrado simplifica com quadrado. Você fica com seno de 90 graus, que é π sobre 2, sobre aqui π sobre 2, ok? Seno de 90, que é π sobre 2, é igual a 1. Então, ficaríamos com logaritmo aqui de 1 sobre π sobre 2, ok? Na base 2. Agora, o que a gente faz? Mantém este, multiplica pelo inverso deste aqui. Isto é o que nos faz chegar ao resultado do jeito mais fácil e mais correto, tá bom? Então, teríamos que manter um 1, multiplicar pelo inverso disto, que seria 2 sobre π. Então, será igual a 2 sobre aqui o π. Logo, ficaríamos com logaritmo de 2 sobre π na base aqui 2. Agora, como continuar? Veja que aqui tem divisão no logaritmano. Então, vai dizer que isto é logaritmo de 2 na base 2 menos logaritmo de π na base 2. Ok? Então, se logaritmos te fazem emagrecer, já estou a preparar aqui curso completo de logaritmos. Talvez, se você estiver ainda estudando neste canal, vai poder aprender isto e muito mais a respeito da matemática. Logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. Menos logaritmo de π na base aqui 2, ok? Então, isto é o que é e isto é que é a alternativa verdadeira, ok? A alternativa correta será aqui a alternativa C. Bem feito, acha aí a alternativa C, ok? Sempre que houver divisão aqui, nós podemos separar pela subtração e manter as bases. A alternativa C é a verdadeira. Checkmate. Vamos passar para a questão número 16. Qual é o valor da função A igual a f de 2, ok? O valor da função A igual a f de 2 para que seja contínua a função f de x definida de modo seguinte. Então, queremos saber qual é o valor de A para que esta função seja contínua. Isto é banana, é só dizer que o limite deste, ok? Deve ser igual ao limite deste aqui. Limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Com x tendendo para 2, aqui x também tendendo para 2. Limite de A, como não tem x, você vai colocar A. Isto vai ser igual. Aqui, quando colocas 2 no lugar de x, teria 2 ao quadrado, dá 4, ok? Aqui, menos 4, 2 menos 2, ok? Se colocar 2 no lugar de x. Isto vai dar 0
isto também vai dar 0. Então seria 0 sobre 0, se eu colocasse 2 no lugar de x. Sendo assim, dando 0 sobre 0, significa que é só derivar o numerador e derivar o denominador, tá bom? Então terás limite, derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 4 dá 0, a derivada deste x vai ser 1, a derivada disto aqui dá 0, tá bom? Deriva o numerador à parte e deriva o denominador à parte. Não estou a ensinar nova regra de derivada aqui, tá bom? Então isto vai ser igual ao limite de 2x com x tendendo para 2. No lugar de x é só tentar colocar 2 de novo. Terá 2 vezes aqui o 2. A vai ser igual a 4, tá bom? Agora, esta é a maneira simplificada de resolver este limite. Mas caso queira aprender limites de verdade, tem link na descrição deste vídeo e tem vídeos no canal a respeito. Ok? Vamos passar para a questão número 17, mas marcando aqui 4, que é a alternativa A, aqui em 16. Vamos para 17. 17, em que intervalo ficam ou fica os zeros ou zero da função f de z igual a 2 elevado aqui a t menos z menos aqui o 6, sendo t igual a 2 logaritmo de z na base 2, ok? Então, esta função é uma função de z, é por isso que aí vem f de z, ok? f de z sendo igual aí a 2 elevado a t menos aqui o z menos aí o 6, ok? Considere t igual a 2 logaritmo aqui de z na base 2. Nós queremos saber em que intervalo ficam os zeros da nossa função aqui, ok? Lembre-se que zeros da função terá que pegar isto aqui e igualar a 0, tá bom? Então, vai pegar f de z igual a 0. A primeira coisa que você vai ter que fazer é substituir este t, ok? Este t é isto aqui. Mas antes, para trabalhar com isto, é preciso considerar aqui o domínio do logaritmo, né? O logaritmano tem que ser maior que 0. Sempre que tiver logaritmo de a na base b, para que isso possa existir, o a tem que ser positivo, o b tem que ser positivo, aqui ainda o b tem que ser diferente de 1, tá bom? Agora, então, nós consideramos apenas aqui o logaritmano, porque o b já é positivo e já é diferente de 1. Então, z terá que sempre ser maior que 0, ok? Agora, para facilitar um pouquinho a conta, nós vamos usar esta propriedade. Todo valor que multiplica o logaritmo pode subir para o logaritmano, ficando deste modo com o logaritmo de z elevado a 2 na base aqui 2, tá bom? Agora que nós sabemos que o t será logaritmo de z elevado a 2 na base 2, podemos escrever que f de z vai ser igual a 2, ok? O valor de t, que no caso aí é o z, é o logaritmo de z elevado a 2 na base 2, ok? Então, menos aqui o z, menos aí o 6. Tá bom, agora que fez isto, tem que usar essa propriedade. A elevado a logaritmo de k, por exemplo, na base A, uma vez que esta base é base igual aqui à base do expoente, igual aqui à base da potência, né? Então, nós vamos dizer que isto aqui vai ser igual a k. É só simplificar base com base, fica com k. Então, 2 com 2 ficamos com o logaritmano aí. F de z vai ser igual aqui a z ao quadrado menos z menos 6. Então, é isto aqui que nós teremos que calcular os seus zeros, tá bom? Então, eu costumo dizer aos meus amigos que vão fazer exame de admissão na UEM que, na verdade, a UEM é fã. Já revelou ser muito fã mesmo das funções do segundo grau, sobre o ponto de vista de cálculo de equações, de estudo de gráficos, aí as inequações. Então, pegue a visão. A UEM sempre traz isto aqui em seus exames, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer para continuar aqui é só igualar isto aqui a 0 para achar os zeros desta função aqui. Vamos igualar a nossa função a 0, ficamos com z menos z quadrado menos z menos 6 igualado aqui a 0. Bom, use o método que tiver que usar, mas eu vou usar aqui a soma e o produto. Sei que a soma é igual a menos o valor de b, mas sobre o valor de A, e que o produto é igual a C sobre o valor de A. O valor de B aqui é menos 1, veja aqui onde só tem Z, temos menos 1, dividido pelo valor de A, que aqui a parte com x ao quadrado é 1, temos menos 1. Agora, o produto será o valor de C, que no caso é menos 6 sobre o valor de A, que dissemos que é 1, igual aí a menos 6, tá bom? O B é menos 1, então menos com menos fica mais 1. Quer dizer que como solução, ou como raízes desta equação, nós temos aí dois números que ao somar dão-nos mais 1, mas que ao multiplicar dão-nos aqui menos 6. Bom, a primeira coisa é que números que multiplicam dá 6 é o 2 e aqui o 3. Posso considerar 3 e 2.
E como o produto é negativo, um deles é negativo. Uma vez que a soma aqui é positiva, o menor deles é que é negativo, tá? Então seria aí o menos 2, mais aqui o 3, que vai nos dar o 1, mas que ao multiplicar dão aí o menos 6. Ou seja, Z1 vai ser igual a menos 2 e Z2 vai ser igual a 3. Bom, se você não tem esta dica e não percebeu como eu pude resolver aqui o exercício, vai investigar um pouco aí na internet. Infelizmente, acho que até agora não tenho este conteúdo, mas use o método que quiser para calcular estas raízes aqui da equação quadrática, ok? Quais são as raízes? Temos aí menos 2 e aqui o 3. Veja só onde os meus amigos começam aí a dançar até chegarem a um ponto de dizer que isto não tem alternativa correta. Lembra do domínio que nós tiramos? Dissemos no nosso domínio que o z teria que ser maior que 0. Então, tendo aqui z menos 2 e aqui o 3, o 2 negativo não vai ser a solução para a nossa equação. Só poderá ser a solução aqui o 3, tá bom? Porque o 3 é sim maior que 0, mas o menos 2 não é, ok? Então, é isto que você deveria prestar atenção para poder aqui acertar. Voltando aqui, nós queremos em que intervalo ficam os zeros da função. Então, queremos o intervalo. Nós sabemos que aqui temos 3, ok? Então, tendo ali 3, não pode ser esse intervalo, porque aqui o intervalo é aberto, quer dizer que o 3 não faz parte. Não pode ser aqui, porque não contamos o 3. Não pode ser aqui, porque menos 2 não pode ser. Então, vai ser aqui a alternativa B, ok? O 3 está entre 1 e 4, ok? Entre 1 e 4, nós achamos aí o 3, que é a nossa solução, porque eles disseram em que intervalo, ok? Está entre 1 e 4, tá bom? Então, a alternativa B é a correta. Vamos passar para o próximo exercício, o número 18. Temos o seguinte: para que valores de parâmetro lambda a equação tem raízes reais? Então, temos aí a equação 4x menos 2 elevado a x mais 1, mais aí lambda igual a 0. Outra coisa, se o M um dia fizer algum exame sem uma equação exponencial ou inequação exponencial, eu vou ficar de boca aberta, tá bom? Agora, o que você deve entender para resolver esse exercício? Em primeiro lugar, entenda, querido, que aqui 4 pode ser 2 elevado a 2. Elevado aqui a x menos, se aqui tem soma, então você tem 2 vezes 2. Só que o primeiro 2 é elevado a x, o segundo é elevado a 1. Não precisa colocar. Mas aí o y, igualado a 0. Segundo passo, entenda, querido, que se isto vai multiplicar com isto, porque este expoente, este também é expoente, você pode escrever 2 elevado a x elevado a 2, porque 2 vezes x dá 2x. X vezes 2 também dá 2x. Menos 2 elevado a x vezes 2 mais lambda igual a 0. Primeira coisa, agora, que na verdade é a terceira, né? A terceira coisa para continuar aqui a resolução é substituir 2 elevado a x por uma variável qualquer que seja. Pode ser aí um determinado t. Então, tenho 2 elevado a x, fica t aqui ao quadrado. Menos, aqui tem 2 elevado a x, fica t. Então, ficamos com t vezes aqui o 2. Mais aí o lambda igual a 0. A t ao quadrado menos isto aqui dá 2t, mais aqui lambda igual a 0. Lembre-se do contexto da nossa pergunta, ok? Vamos voltar a te contextualizar. Para que valores do parâmetro lambda a equação tem raízes reais? Então, queremos os valores que fazem com que esta equação tenha raízes reais, tá bom? O valor de A aqui é o valor em frente de t quadrado, que no caso é 1. O valor de B é o valor em frente de t, que no caso é menos 2. O valor de C é o termo independente, que no caso é o lambda. Ok? Então, nós queremos para que valores a equação tem raízes reais. Para que qualquer equação do segundo grau tenha raízes, é necessário que delta seja maior ou igual a 0, ok? Porque disseram que deve ter raízes, não disseram que deve ter raízes distintas, apenas deve ter raízes. Então, pode ser maior que 0 ou igual a 0, tá bom? Agora, delta será b quadrado menos 4ac, por isso chama-se binômio discriminante. Maior ou igual aqui a 0. Você só tem este termo, tem este termo. Você tem 2 monômios, logo tem um binômio, ok? Então, vamos lá aqui no b. O b é menos 2, então teremos menos 2 ao quadrado, menos aqui o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é lambda. Maior ou igual a 0. Vamos continuar deste lado, ok?
Menos 2 ao quadrado vai dar aqui 4. Vou escrever daqui 4. Este vezes este vai dar 4 lambda maior aqui ou igual a 0. Vamos continuar deste lado. Então, teremos aqui 4 menos 4 lambda maior ou igual a 0. 4 passa para lá, menos 4 lambda fica maior ou igual a menos 4. Por causa do menos, quando temos uma inequação, temos que multiplicar aqui por menos 1. Menos e menos dá mais, ficamos com mais 4 lambda. Quando multiplicas, esse sinal inverte, menos e menos fica mais. Passa o 4, divide, então lambda será menor ou igual que 4 por 4. Lambda será menor ou igual a 1, ok? Então, esta seria a solução para a nossa inequação. Daí fica 1, ok? Intervalo pintado por causa do ou igual para a esquerda, para menos infinito. Ou seja, o nosso lambda deve pertencer ao conjunto de valores abertos de menos infinito até 1 pintado fechado. Ok? Então, pintado é fechado mesmo. Checkmate. A alternativa verdadeira, vamos para a alternativa D, ok? Então, marque aí D. Vamos para 19 para finalizar aí com a questão 20. Em 19 nós temos, resolvendo a equação, temos a equação tangente de x sobre 2 mais π sobre 3 igualado aqui a 1. Resolvendo a equação, sendo k pertencente ao conjunto dos números inteiros, então temos k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Queremos a solução desta equação. Bom, pelo círculo trigonométrico, que é algo que eu já vou rasgar aqui no canal e vou mostrar todo ABC, ok? Então fique ligado aí. Nós temos aqui o eixo x e o eixo y. Tangente é igual a 1 quando o ângulo é 45. Veja aí na tabela dos ângulos especiais. Então, em 45, tangente é igual a 1. 45 radianos é π dividido por 4, ok? Porque π é 180. Então, 180 por 4 que dá 45. Então, este 45 podemos achar aqui no primeiro quadrante, mas também temos aqui segundo e aqui terceiro quadrante, ok? Terceiro quadrante e aqui quarto quadrante. Este mesmo 45 conseguimos achar aqui no terceiro quadrante, ok? Achamos 45. Só que este 45 que achamos daqui tem que ser a soma de 180, que é este valor desta linha, ok? Este ângulo todo aqui é 180 mais 45. Já sabe que 180 é π, sabe que aqui 45 será π sobre 2. Então, todo o ângulo partindo daqui para aqui seria 180 mais aqui π sobre 4. Faça MMC, toda a soma fica 5π sobre aí o 4, ok? Então, são dois ângulos em que o tangente vai nos dar aí este ângulo no primeiro quadrante e este ângulo no terceiro quadrante. Mas nós só vamos considerar este do primeiro quadrante porque é o que o exame considera. Agora, se tivesse que considerar os dois, a mesma análise que usarei para usar este ângulo do primeiro quadrante, poderia usar também para o ângulo do terceiro quadrante. Vamos lá aqui. Então, teríamos que escrever tangente igual a π sobre 2, ok? Mais aqui π sobre 3 igual a 1. Tangente só nos dá 1 se o ângulo for 45 graus. Então, π sobre 4, ok? Agora, vamos simplificar tangente com tangente. Teremos π sobre... Teremos x, ok? Temos x, então teremos x sobre 2 mais π sobre 3, ok? Igualado aqui a π sobre 4 mais kπ, ok? Então, este kπ que nós colocamos aqui é regra, tá? Sempre que resolver uma equação ou uma inequação tangente, vai colocar aí kπ, tá bom? Vai colocar kπ, que é o período das funções tangentes normalmente. Agora, o k é pertencente ao conjunto dos números reais, nos permite calcular aí o ângulo, nos permite achar aí todos os ângulos em que tangente vai dar este valor aqui, tá bom? Então, sempre coloque kπ, sempre que for tangente ou cotangente, tá bom? Agora, o que que faço? Levo este passo para lá, fico com x sobre 2 igual a π sobre 4, menos este aqui que era positivo, ficou negativo, π sobre 3, mais aqui kπ. Agora, vamos fazer MMC, multiplica por 3, aqui multiplica por 4. X sobre 2 vai ser igual a 3 vezes π, fica 3π, sobre 3 vezes 4 dá 12, 4 vezes π fica 4π, então temos menos 4π sobre aqui 4 vezes 3 dá 12, mais aqui kπ, ok? Então, faça comigo a conta do jeito mais fácil possível. O 2 está a dividir, quando passa, multiplica. Então, teremos x igual a 2,
multiplicando. Esta diferença, uma vez que temos mesmos denominadores, é só fazer 3π menos 4π. Vai dar menos π sobre aqui o 12 mais este kπ. Porque o 2, quando passa, multiplica tudo. Então, o x vai ser igual a este vezes este, fica menos 2π sobre 12, mais este vezes este, fica 2kπ. Ok? Então, x vai ser igual a, simplificando este por este, ficamos com menos π sobre 6 mais 2kπ. Tá bom? Então, esta aqui é a alternativa verdadeira, que é essa que você acha quando escolhe aqui a alternativa E. Então, número 19, a alternativa vai ser E. 19, a alternativa é E. Passando para a última questão, desta que é a parte 1, vamos resolver a questão 20, tá bom? Resolvendo a questão 20, nós temos a solução da inequação. Temos aí a inequação módulo de x menos x menor ou igual. Sim, menor ou igual aqui a 2, tá bom? Qual é a solução desta inequação? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar o x para lá. Então, o módulo de x vai ser menor ou igual que 2 mais aí o x. Tudo bem, agora ficou tudo bonito. Como é que se resolve? É só ignorar o módulo que ficaria aí com x menor ou igual que o 2 mais aí o x. E agora tudo que estiver dentro do módulo deve ser colocado o sinal negativo. Então ficamos com menos, o x é o único valor dentro do módulo, será menor ou igual a 2 mais x. Percebeu de como nós estamos a resolver? Então, seguindo isto, eu sei que você pode ter estudado de outra maneira, mas também dá certo, tá? Faça isto de como estou a mostrar agora neste vídeo, porque eu sou teu professor agora, ok? Então, leva o x, passa para lá, fica com x menos x menor ou igual aqui a 2. X menos x dá 0. 0 é menor que 2, então isto não dá nenhuma solução, ok? Então, venha para cá. Leva este x, passa para cá, fica com menos x menos aí o x menor ou igual aqui ao 2. Menos x dá menos 2x menor ou igual aqui a 2. Por causa do sinal negativo em frente do x, multiplica por menos 1. Menos de menos dá aqui 2x. Esse sinal inverte, ficamos com maior ou igual, menos e mais aqui dá menos 2. Passa o 2, divide, x será maior ou igual a menos 2 sobre 2. X será maior ou igual aqui a menos 1, ok? Então, x será maior ou igual a menos 1. Desta forma, o gráfico da linear seria menos 1, pintado por causa do igual para a direita e sem parar, ok? Então, seria mais ou menos isto que teríamos que considerar. X será pertencente ao intervalo fechado de menos 1 para o mais infinito sem parar, ok? Então, a alternativa verdadeira, camarada, será a alternativa A, ok? A alternativa A é a alternativa verdadeira. Thanks, people. Nosso vídeo vai parar por aqui. Você não me conhece, eu sou Pedro da Glória Valis. Este é o canal Quem Desperta. Parte 2, se não estiver em erro, já está disponível aí na descrição. Confira e se inscreva, fica bem ligado, porque aqui nós vamos desestruturar toda a matemática passo a passo consigo. Thanks, até a próxima. Não se esqueça de compartilhar. God bless.